Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Antes de começarmos esta poderosa oração, eu quero pedir algo muito importante. Deixe o seu like agora mesmo, porque cada curtida ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que estão precisando de uma palavra de fé, esperança e fortalecimento espiritual. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma oração que publicamos diariamente. E eu quero que você participe deste momento desde já. Escreva aqui nos comentários uma frase de fé: eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Se você for mulher, escreva: eu estou guardada no esconderijo do Altíssimo. Faça essa declaração porque existe poder quando manifestamos a nossa fé. Se você está ouvindo esta mensagem agora, saiba que não foi por acaso. Deus permitiu que você chegasse até este vídeo porque existe uma bênção preparada para a sua vida neste início de mês. Eu acredito que o Senhor quer falar ao seu coração, renovar as suas forças e derramar sobre você uma proteção especial para os dias que estão por vir. Quem começa o dia buscando a presença de Deus termina o dia encontrando motivos para agradecer. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. Estamos iniciando mais um mês colocando o Senhor à frente de tudo, entregando nossos caminhos, nossos projetos, nossos sonhos e nossa família nas mãos daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Neste primeiro dia do mês, eu quero declarar algo poderoso sobre a sua vida. Eu profetizo que Deus lhe dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Que a mesma graça que acompanhou a vida de Jó acompanhe você também. Que as bênçãos que Deus derramou sobre a casa daquele homem fiel sejam derramadas sobre a sua casa, sobre seus familiares e sobre tudo aquilo que pertence a você. Eu creio que o Senhor está levantando uma muralha de proteção ao seu redor. A palavra de Deus nos ensina que Ele é um muro de fogo para aqueles que nele confiam. E eu declaro que nenhuma arma preparada contra a sua vida prosperará. Nenhuma armadilha do inimigo terá sucesso. Nenhuma palavra de derrota prevalecerá sobre você. Porque o Deus que guarda Israel não dorme, não se cansa e continua cuidando dos seus filhos todos os dias. Talvez você tenha começado este mês carregando preocupações, enfrentando lutas ou vivendo momentos de incerteza. Mas eu quero que você saiba que Deus continua no controle de todas as coisas. Aquilo que parece impossível para os homens é completamente possível para Ele. O Senhor continua abrindo portas onde não existem portas, criando caminhos onde não existem caminhos e realizando milagres onde ninguém mais acredita. Por isso, receba esta palavra com fé. Receba esta declaração com confiança. Este será um mês de proteção. Este será um mês de livramento. Este será um mês de portas abertas. Este será um mês de notícias boas. Este será um mês em que Deus mostrará mais uma vez o seu poder e a sua fidelidade na sua vida. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você poderosamente. Aqui não estamos falando sobre religião ou denominação. Aqui estamos falando sobre o amor de Deus, sobre a sua palavra e sobre a fé que transforma vidas. Daqui a pouco nós vamos orar juntos o Salmo 91, uma das passagens mais poderosas da Bíblia quando o assunto é proteção, livramento e segurança espiritual. Mas antes de começarmos, eu quero pedir mais uma vez, escreva nos comentários: eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo, e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança neste momento. Agora prepare o seu coração, porque o que Deus vai fazer na sua vida neste mês será maior do que você imagina. E neste início de mês, eu quero compartilhar com você algo que milhares de pessoas têm feito em oração e fé, e que tem se tornado um marco espiritual na vida de muitos que acompanham este canal. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas existe um princípio bíblico muito poderoso. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, demonstramos nossa fé através da obediência e da gratidão. É exatamente por isso que, entre o primeiro e o sétimo dia de cada mês, realizamos este propósito profético. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar algo muito claro. O segredo deste propósito não está no valor apresentado. O segredo está na fé, na intenção e no significado espiritual que existe por trás desse ato. Deus não olha para a quantidade. Deus olha para o coração de quem oferece. A Bíblia nos mostra inúmeras vezes que o Senhor honra aqueles que se aproximam dele com sinceridade. E é por isso que, neste começo de mês, muitas pessoas apresentam diante de Deus um gesto profético, declarando que o Senhor será o primeiro em suas vidas, o primeiro em suas decisões e o primeiro em seus caminhos. Eu acredito que quando colocamos Deus à frente, estamos dizendo ao céu: Senhor, eu reconheço que a minha vitória vem de Ti. Eu reconheço que a minha provisão vem de Ti. Eu reconheço que a minha proteção vem de Ti. E é exatamente por isso que eu quero convidar você a participar deste momento de fé. A palavra de Deus declara no Salmo 20 que o Senhor se lembra das ofertas apresentadas diante dele, que Deus observa cada ato de fé e que nada passa despercebido aos seus olhos. Por isso, quando você apresentar o seu propósito, faça-o com fé. Faça acreditando que Deus conhece as suas necessidades. Faça acreditando que Ele conhece as suas lágrimas, os seus sonhos e as suas lutas. Faça acreditando que o Senhor é poderoso para abrir portas que ninguém consegue abrir e para fechar portas que ninguém consegue fechar. Mas existe algo ainda mais especial nesse propósito. Primeiro, você apresenta diante de Deus a sua própria vida. Você coloca os seus projetos, seus sonhos, sua saúde, sua família e suas necessidades nas mãos do Senhor. Depois disso, você pode começar a interceder por aqueles que ama. Talvez exista alguém na sua família enfrentando uma enfermidade. Talvez exista alguém passando por dificuldades financeiras. Esta oração é pelo meu pai.
Senhor, esta oração é por alguém que precisa de um milagre. Porque quando colocamos pessoas diante de Deus, estamos entregando suas vidas nas mãos daquele que tem poder para transformar qualquer situação. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus está ouvindo cada oração feita com sinceridade. Nenhuma lágrima foi derramada em vão. Nenhuma oração ficou esquecida. Nenhum pedido passou despercebido diante do Senhor. O Deus que vê o invisível está trabalhando nos bastidores da sua história. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus prepara. Enquanto você acredita, Deus movimenta situações que você nem imagina. Por isso, não desista. Não perca a esperança. Continue confiando. Porque eu creio que este mês será um mês de respostas, um mês de provisão, um mês de livramento e um mês de testemunhos. E agora eu quero que você prepare o seu coração. Porque chegou o momento mais importante desta mensagem. Nós vamos entrar em oração e declarar juntos as promessas do Salmo 91, colocando a nossa vida, nossa casa e nossa família debaixo da poderosa proteção do Altíssimo. Agora, eu quero que você encontre um lugar tranquilo, respire profundamente e concentre o seu coração na presença de Deus. Se puder, feche os seus olhos por alguns instantes. Afaste toda distração. Esqueça por alguns minutos as preocupações, os problemas e as notícias que tentam roubar a sua paz. Este é um momento entre você e Deus. Eu não sei qual luta você está enfrentando neste exato momento. Talvez seja uma batalha na sua saúde. Talvez seja uma preocupação financeira. Talvez seja uma situação difícil dentro da sua família. Ou talvez você esteja carregando um peso que ninguém conhece além de você e Deus. Mas existe algo que eu sei. O Deus que conhece o seu nome também conhece a sua dor. O Deus que vê o seu coração conhece cada lágrima que você derramou em silêncio. E neste momento de oração, nós vamos nos colocar debaixo da proteção daquele que nunca perdeu uma batalha. Por isso, ore comigo e declare estas palavras com fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente encontra um lugar de segurança que o mundo não pode oferecer. Quando as tempestades chegam, ele permanece firme. Quando os ventos sopram com força, ele permanece protegido. Quando as dificuldades aparecem, ele continua de pé porque sua confiança está no Senhor. Hoje nós declaramos que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é aquele em quem colocamos toda a nossa confiança. Não confiamos apenas naquilo que os nossos olhos podem ver. Não confiamos apenas nas circunstâncias. Não confiamos apenas na força humana. Nós confiamos naquele que governa os céus e a terra. Senhor, livra-nos de todo laço escondido. Livra-nos de toda armadilha preparada contra a nossa vida. Livra-nos de tudo aquilo que tenta interromper os planos que o Senhor tem para nós. Que toda estratégia do mal seja desfeita. Que toda seta lançada contra a nossa casa perca sua força. Que toda palavra de derrota seja anulada pelo poder do teu nome. Pai, cobre-nos com as tuas asas. Que a tua presença seja o nosso abrigo. Que a tua fidelidade seja o escudo que nos protege durante o dia e durante a noite. Nós rejeitamos o medo. Rejeitamos a ansiedade. Rejeitamos toda preocupação excessiva. Porque sabemos que aqueles que confiam em Deus jamais serão abandonados. Por isso, neste momento, entregamos diante de ti cada área da nossa vida. Entregamos nossos filhos. Entregamos nosso casamento. Entregamos nossa saúde. Entregamos nossas finanças. Entregamos nossos sonhos. Entregamos nosso futuro. E declaramos que estamos seguros nas mãos daquele que cuida de nós. Senhor, mesmo quando não entendemos os teus caminhos, continuamos confiando. Mesmo quando a resposta demora, continuamos acreditando. Mesmo quando tudo parece difícil, continuamos esperando em ti. Porque sabemos que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E neste momento, nós declaramos com toda a fé: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma tentativa do inimigo prevalecerá. Nenhum plano contrário aos propósitos de Deus terá sucesso sobre a nossa vida. Nós escolhemos confiar. Nós escolhemos acreditar. Nós escolhemos descansar à sombra do Altíssimo. E debaixo dessa proteção poderosa, seguimos em frente sabendo que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa caminhada. Agora continue em espírito de oração, porque neste momento vamos declarar uma das promessas mais poderosas de toda a palavra de Deus. Talvez você tenha chegado até aqui carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez existam situações ao seu redor que parecem maiores do que a sua força, problemas que roubam o seu sono, lutas que tentam enfraquecer a sua fé e circunstâncias que fazem você se perguntar quando tudo isso vai mudar. Mas eu quero que você se lembre de algo muito importante: Deus continua no controle de todas as coisas. Nada acontece sem que Ele saiba. Nenhuma lágrima derramada passa despercebida aos seus olhos. Nenhuma oração feita com sinceridade deixa de ser ouvida. E é por isso que, neste momento, nós escolhemos confiar não naquilo que vemos, mas naquilo que Deus prometeu. A palavra do Senhor declara que podem cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Que promessa extraordinária! Isso não significa que não existirão batalhas ou dificuldades. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios. O que Deus está nos ensinando é que, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando ao nosso redor, a sua mão continuará sustentando aqueles que permanecem firmes em sua presença. Por isso, eu quero que você entregue agora ao Senhor tudo aquilo que tem tirado a sua paz.
Entregue aquela preocupação constante, aquele problema que parece não ter solução, aquela enfermidade que insiste em permanecer, aquela situação financeira que tem causado ansiedade ou aquele sonho que parece cada vez mais distante. Coloque tudo nas mãos de Deus e permita que Ele cuide daquilo que você não consegue resolver sozinho. Senhor, nós apresentamos diante de Ti todas as nossas necessidades. Apresentamos a nossa saúde, a nossa família, os nossos projetos, os nossos relacionamentos, as nossas finanças e todas as áreas da nossa vida que precisam do Teu agir. Nós reconhecemos que existem batalhas que não podemos vencer com as nossas próprias forças, mas também reconhecemos que não existe luta grande demais para o Senhor. Não existe porta fechada que o Senhor não possa abrir. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. Não existe causa impossível quando ela é colocada diante daquele que criou os céus e a terra. Por isso, nós entregamos tudo em Tuas mãos e declaramos que a Tua vontade prevalecerá sobre qualquer circunstância. Pai, que toda ameaça seja anulada, que toda armadilha preparada contra os Teus filhos seja desfeita e que toda obra do mal perca sua força diante da Tua presença. Que aquilo que parecia impossível comece a se mover em favor daqueles que confiam em Ti. Que portas sejam abertas, que caminhos sejam preparados e que milagres aconteçam onde os homens disseram que não havia mais solução. Nós cremos que o Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos impossíveis. Cremos que o Deus que livrou Daniel da cova dos leões continua protegendo os seus filhos. Cremos que o Deus que esteve na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego continua entrando nas nossas batalhas para nos dar a vitória. Por isso, não olhamos para o tamanho dos problemas, mas para a grandeza do nosso Deus. Não olhamos para as limitações humanas, mas para o poder daquele que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E enquanto oramos, declaramos que a nossa casa está protegida, que a nossa família está guardada e que os nossos caminhos estão sendo dirigidos pelo Senhor. Que os Teus anjos sejam enviados à nossa frente, que a Tua presença nos acompanhe durante o dia e durante a noite e que nenhuma força contrária tenha poder para nos afastar dos Teus propósitos. Se existe alguém ouvindo esta oração sem forças para continuar, que o Senhor renove essa pessoa agora. Se existe alguém chorando em silêncio, que o Senhor transforme essas lágrimas em testemunho. Se existe alguém que pensou em desistir, que receba neste momento uma nova esperança e uma nova confiança em Deus. Porque o Senhor continua sendo especialista em restaurar histórias, levantar os caídos, fortalecer os cansados e transformar situações impossíveis em grandes testemunhos. E é por isso que hoje nós escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo nunca está sozinho. Deus está conosco, Deus luta por nós e Deus continuará cuidando de cada detalhe da nossa vida. E agora nós continuamos esta oração fortalecendo a nossa confiança em uma das promessas mais lindas que Deus deixou para os seus filhos. A palavra declara que o Senhor dará ordens aos seus anjos ao nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Que verdade poderosa existe nessas palavras! Muitas vezes caminhamos pela vida sem perceber quantos livramentos Deus já nos concedeu. Quantas vezes o Senhor nos protegeu de perigos que sequer chegamos a conhecer. Quantas vezes os seus anjos foram enviados para nos guardar quando não tínhamos ideia do que estava acontecendo ao nosso redor. Existem batalhas invisíveis sendo travadas todos os dias, mas existe também um Deus poderoso cuidando dos seus filhos em cada momento da caminhada. Por isso, neste instante, eu quero que você imagine a presença de Deus envolvendo a sua vida. Imagine o Senhor colocando as suas mãos sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos aqueles que você ama. Imagine os anjos do Senhor sendo enviados para guardar os seus caminhos, protegendo cada passo, cada decisão e cada lugar por onde você passar. Porque a proteção de Deus não conhece limites. Ela alcança você quando está em casa, quando está trabalhando, quando está viajando, quando está descansando e até mesmo nos momentos em que você acredita estar sozinho. A verdade é que aqueles que pertencem ao Senhor jamais caminham sem a sua companhia. Pai amado, nós te agradecemos porque a tua proteção é constante. Nós te agradecemos porque, mesmo quando não percebemos, o Senhor continua trabalhando em nosso favor. Quantas vezes o Senhor nos livrou de acidentes, de enfermidades, de pessoas mal intencionadas e de situações que poderiam trazer sofrimento para nossa vida. Quantas vezes o Senhor fechou portas que pareciam boas aos nossos olhos, mas que nos levariam para caminhos errados. Quantas vezes a tua mão nos sustentou quando as nossas forças já estavam acabando. Por tudo isso, nós te agradecemos e reconhecemos que até aqui foi a tua graça que nos trouxe. Neste momento, nós colocamos diante de ti a nossa casa. Que a tua presença habite em cada cômodo, em cada ambiente e em cada coração que vive dentro dela. Que todo espírito de confusão, de divisão, de medo e de tristeza seja removido pelo teu poder. Que a paz do Senhor reine em nossos lares. Que exista união onde houve afastamento. Que exista perdão onde houve feridas. Que exista amor onde houve frieza. E que cada família representada nesta oração seja alcançada pela tua presença transformadora. Também colocamos diante de ti os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos e todas as pessoas que carregamos dentro do coração. Guarda aqueles que estão longe. Protege aqueles que estão viajando. Fortalece aqueles que estão enfrentando dificuldades. Consola aqueles que estão sofrendo. Levanta aqueles que perderam as forças para continuar. E que todos possam experimentar o cuidado e a fidelidade do Senhor em suas vidas. Pai, se existe alguma armadilha preparada contra nós, desfaz agora pelo teu poder. Se existe alguma porta que o inimigo tentou abrir para trazer destruição, fecha completamente.
se existe alguma obra maligna sendo levantada contra a nossa vida, contra a nossa casa ou contra a nossa família, que ela seja anulada em nome de Jesus. Nós declaramos que pertencemos ao Senhor e que nenhuma força das trevas tem autoridade sobre aqueles que estão protegidos pela tua presença. E assim seguimos confiando, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. O mesmo Deus que cuidou de nós ontem continuará cuidando hoje e continuará cuidando amanhã. O mesmo Deus que nos sustentou nas lutas passadas nos sustentará nas batalhas que ainda virão. E por isso o nosso coração permanece em paz. Não porque não existam desafios, mas porque sabemos quem está no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor está à nossa frente, abrindo caminhos, removendo obstáculos e preparando vitórias que ainda nem conseguimos enxergar. E enquanto a tua mão estiver sobre nós, continuaremos avançando com fé, confiando que os melhores dias que o Senhor preparou para a nossa vida ainda estão por vir. E agora chegamos a uma das partes mais emocionantes desta oração, porque aqui não estamos falando apenas sobre proteção ou livramento. Estamos falando sobre a resposta direta de Deus para aqueles que decidiram confiar nele de todo o coração. A palavra declara: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o colocarei em lugar seguro, porque conhece o meu nome. Que promessa extraordinária! Deus não está falando de uma fé superficial. Ele está falando de um relacionamento verdadeiro, de alguém que escolheu permanecer firme mesmo nos dias difíceis, de alguém que continua acreditando mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Talvez você tenha passado por momentos em que sentiu que ninguém compreendia a sua dor. Talvez tenha existido uma fase da sua vida em que você chorou sozinho, lutou sozinho e enfrentou batalhas que ninguém mais conhecia. Mas Deus viu tudo. Deus estava presente em cada lágrima, em cada oração feita durante a madrugada, em cada momento em que você quase desistiu, mas encontrou forças para continuar. E é exatamente por isso que esta promessa é tão poderosa. Porque ela nos lembra que Deus nunca abandona aqueles que permanecem fiéis à sua presença. Pai amado, nós nos apegamos ao Senhor com amor. Não porque somos perfeitos. Não porque nunca falhamos. Mas porque reconhecemos que fora da tua presença não existe lugar melhor para estar. Tu és o nosso refúgio quando tudo parece desmoronar. Tu és a nossa força quando as nossas energias acabam. Tu és a nossa esperança quando o futuro parece incerto. E por isso nós declaramos que continuaremos confiando em Ti, independentemente das circunstâncias. A Tua palavra também diz que aquele que Te invocar receberá resposta. Que promessa maravilhosa para este momento! Quantas pessoas chegaram até esta oração carregando pedidos dentro do coração? Alguns estão orando pela saúde. Outros estão orando pela família. Alguns estão pedindo uma porta de emprego. Outros clamam pela restauração do casamento, pela libertação de um filho, pela solução de uma causa difícil ou por uma resposta que parece estar demorando. Mas hoje nós nos agarramos a esta promessa e declaramos que o Senhor continua ouvindo o clamor dos seus filhos. Pai, responde cada oração feita com sinceridade. Visita agora aqueles que estão sofrendo. Toca aqueles que precisam de cura. Fortalece aqueles que estão cansados. Renova aqueles que perderam a esperança. Que cada pessoa que está acompanhando esta oração possa sentir a Tua presença envolvendo sua vida neste exato momento. Que o Teu Espírito Santo traga paz para os corações aflitos, direção para aqueles que estão confusos e força para aqueles que pensavam que não conseguiriam continuar. A Tua palavra declara que, na angústia, o Senhor estará conosco. E essa verdade muda tudo. Porque a nossa segurança não está na ausência de problemas. A nossa segurança está na certeza de que Deus caminha ao nosso lado em qualquer situação. Quando passamos pelo vale, Ele está conosco. Quando enfrentamos tempestades, Ele está conosco. Quando atravessamos momentos de dor, Ele está conosco. E se Deus está conosco, então nenhuma luta será capaz de nos destruir. Por isso, neste instante, nós rejeitamos todo sentimento de abandono, toda sensação de derrota e toda voz que tenta nos convencer de que não existe saída. Porque existe um Deus poderoso trabalhando em nosso favor. Existe um Deus que continua abrindo portas, transformando histórias e realizando milagres. Existe um Deus que continua escrevendo capítulos de vitória para aqueles que confiam nele. E assim terminamos esta parte da oração fortalecidos pela certeza de que Deus não apenas nos protege, mas também nos responde. Ele não apenas nos guarda, mas também nos sustenta. Ele não apenas nos livra, mas também nos honra. E enquanto permanecermos firmes em sua presença, teremos a convicção de que nenhuma batalha será maior do que o poder daquele que luta por nós. Porque o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, e as suas promessas continuam vivas sobre a vida daqueles que depositam nele toda a sua confiança. E agora, chegando ao final desta oração, eu quero que você permaneça com seu coração conectado com Deus. Não permita que nenhuma distração roube este momento. Continue acreditando, continue confiando e continue recebendo pela fé tudo aquilo que o Senhor está liberando sobre a sua vida neste início de mês. Porque eu creio que Deus não permitiu que você chegasse até esta oração por acaso. Existe um propósito para este encontro. Existe uma resposta sendo preparada. Existe uma bênção sendo liberada. Existe um agir de Deus acontecendo, mesmo que os seus olhos ainda não consigam enxergar. Pai querido e Pai amado, neste momento eu apresento diante de Ti cada pessoa que está acompanhando esta oração. O Senhor conhece cada nome, cada história, cada luta e cada necessidade. Tu sabes aquilo que foi compartilhado com outras pessoas e também aquilo que está guardado em silêncio dentro do coração. Por isso eu te peço, visita agora cada vida de maneira poderosa. Derrama a Tua paz sobre aqueles que estão aflitos.
Derrama a tua força sobre aqueles que estão cansados. Derrama a tua esperança sobre aqueles que estão desanimados. Que ninguém termine esta oração da mesma forma que começou. Pai, eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas de saúde. Tu és o Deus que cura, o Deus que restaura e o Deus que faz milagres. Por isso, toca agora desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Visita os órgãos, os ossos, os músculos, o sangue, os nervos e cada parte do corpo que necessita da tua intervenção. Repreende toda enfermidade, toda dor, toda fraqueza e toda doença. Que o teu poder restaurador alcance aqueles que precisam de cura física, emocional e espiritual. Que onde houver sofrimento, exista alívio. Que onde houver dor, exista restauração. E que onde houver diagnóstico difícil, exista manifestação do teu poder. Também oro, Senhor, por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Muitos têm trabalhado e não têm visto resultado. Outros estão desempregados, preocupados com as contas, sem saber como será o amanhã. Mas eu declaro que o Senhor é o Deus da provisão. Abre portas de emprego. Cria oportunidades inesperadas. Multiplica recursos. Honra aqueles que têm sido fiéis. Que este mês seja um mês de portas abertas, de crescimento, de provisão e de testemunhos financeiros. Que aquilo que parecia travado comece a se mover pela tua poderosa mão. Pai, eu oro por aqueles que possuem causas difíceis, processos, situações travadas e problemas que parecem não encontrar solução. O Senhor conhece cada detalhe. Tu sabes aquilo que é justo e aquilo que precisa ser resolvido. Por isso eu te peço que entres com providência divina. Que portas sejam abertas. Que decisões favoráveis aconteçam. Que aquilo que estava preso seja liberado. Que aquilo que estava bloqueado seja destravado. E que os teus filhos possam contemplar a tua mão operando em situações que pareciam impossíveis. Também coloco diante de ti cada família representada nesta oração. Guarda os lares. Guarda os casamentos. Guarda os filhos. Guarda os pais e os avós. Que toda divisão seja removida. Que toda confusão seja desfeita. Que toda palavra de destruição caia por terra. Que a tua paz habite dentro de cada casa e que o amor volte a florescer onde existia distância. Que a tua presença transforme ambientes, restaure relacionamentos e fortaleça os laços familiares. E neste primeiro dia do mês, eu declaro sobre a sua vida uma palavra profética. Receba pela fé. Deus lhe dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Mãos abençoadas para trabalhar, produzir e prosperar. Família protegida debaixo da poderosa mão do Altíssimo. E bênçãos multiplicadas em todas as áreas da sua vida. Eu creio que este será um mês de portas abertas, de livramentos inesperados, de respostas aguardadas e de testemunhos que glorificarão o nome do Senhor. Agora, com toda a fé, ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Se você crê nesta oração, diga amém. Se você recebe esta palavra para a sua vida, escreva agora nos comentários: eu recebo. Eu tomo posse. Faça essa declaração de fé, porque eu acredito que Deus está preparando algo especial para este mês. E se esta oração falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Envie para seus familiares, amigos e para todos aqueles que precisam de uma palavra de esperança e fortalecimento espiritual. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perderá nenhuma das próximas orações que estaremos fazendo juntos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que a presença do Senhor acompanhe cada passo da sua caminhada. Eu declaro mais uma vez: mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Receba essa palavra com fé e viva este mês na certeza de que Deus está cuidando de você. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oração.